Meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Rapaz, o buraco é mais embaixo, hein? Se vocês estão achando que o negócio é só Xandão, se vocês estão achando que o negócio é só o PGR, ou só o delegado da Polícia Federal, o Fábio Show, vocês estão enganados. Só três? Tem mais pessoas aí para responder por esses crimes cometidos aí, esses abusos. Olha isso aqui. Quem que está na lista do Xandão? A lista é grande. Dá uma olhada nisso aqui. Olha isso. Minha amiga e meu amigo, aquilo que todos previam e que muitos até torciam acaba de acontecer. Policiais federais que prestaram serviço para Alexandre de Moraes demonstram preocupação nos corredores da Polícia Federal, das unidades em que trabalham, diante da real punição que surgirá para Alexandre de Moraes vindas do governo americano. Muitos desses agentes já manifestaram preocupação e arrependimento de ter prestado o serviço. Alguns, inutilmente, alegam que estavam apenas cumprindo ordens. Sei. A questão, senhoras e senhores, que todos sabemos, ordens absurdas Não se não cumpre. se cumprem e eles as cumpriram. Eles sabem que a onda de consequências que abarca o ministro Alexandre de Moraes vai pegar também juízes auxiliares, peritos e policiais federais de todos os níveis, escrivães, agentes, mas muito especial delegados, que se colocaram à disposição do ministro Alexandre de Moraes para fazer operações policiais questionáveis, aparentemente, à revelia da legalidade. E as consequências agora estão por vir. A preocupação segundo a fontes lá dentro, a preocupação entre os policiais é tamanha que alguns já estão até pensando na possibilidade de pedir licença alegando problemas de saúde. Olha só, senhoras e senhores, Dá no a pé, né? história se repete. E a regra é bem clara. O policial não pode cumprir ordens absurdas. O policial não pode cumprir ordens ilegais. E quando receber uma ordem absurda e ilegal, ele deve denunciar aos seus superiores, sob o risco de ser também penalizado ao cumpri-las. Sim. E a gente viu, lamentavelmente, agentes, delegados, escrivães, os mais diversos funcionários, servidores da Polícia Federal, fazer operações e criar expedientes que eram, no mínimo, estranhos. No mínimo, estranhos. Olha a questão do inquérito que inseriu o presidente Bolsonaro sob a alegação de importunação de uma baleia. Tal procedimento dá-se a sensação que a Polícia Federal, nesse tocante, não agiu com seriedade. E os seus servidores, igualmente, também não. Olha o que aconteceu com Felipe Martins. Assessor especial do presidente Bolsonaro não saiu do Brasil em momento nenhum. A Polícia Federal tinha o seu passo a passo, sabia que ele estava no Brasil, sabia porque estava monitorando a app, a antena do seu celular, e que ele não saiu do estado do Paraná. Mesmo assim, Verdade. produziram um documento dando base ao ministro Alexandre de Moraes pedir a prisão do mesmo sob a alegação de que ele havia viajado para os Estados Unidos.
senhoras e senhores, ainda que tivesse viajado, Não era ele crime. não teria cometido crime algum, porque não estava sendo investigado e não tinha essa restrição. Mesmo sabendo que ele não tinha saído do Brasil, a PF alegou que ele havia saído e isso serviu de base para Moraes pedir a prisão preventiva, onde ele ficou confinado por meio ano, 6 meses. 6 meses. E mesmo provando que não havia saído do Brasil, ainda nos 2 primeiros meses de prisão, ele ficou mais 4 meses preso. Mesmo provando que não havia saído do Brasil, ele foi posto em liberdade com restrições. Então, senhoras e senhores, se a gente for falar aqui, as medidas estranhas tomadas pela Polícia Federal a serviço de Alexandre de Moraes, eu vou passar a tarde toda, porque foram inúmeras. Inúmeras. Essas ações cometidas, essas operações postas em prática pela Polícia Federal, acabou jogando por terra o bom nome de toda a instituição por causa de um grupo que se sujeitou a fazer esse serviço. E esse mesmo grupo agora se mostra preocupado das punições que serão extensivas a eles. E serão, inevitavelmente, serão. Houve um fato histórico, Segunda Guerra Mundial. Os nazis, a serviço de Adolf, promoveram uma série de maldades contra a humanidade, em especial os judeus, que 5.600.000 deles perderam suas vidas. Quando os nazis caíram, que os soldados, os servidores, de uma forma geral, foram para o tribunal de Nuremberg para ser julgado pelos seus atos, todos alegaram estavam cumprindo ordens superiores. Sabe o que aconteceu? A alegação não serviu. Nenhum deles foram poupados. Todos foram penalizados, ainda usando a esdrúxula alegação de que estavam cumprindo ordens. A mesma coisa vai acontecer aqui no Brasil. Policiais federais dos mais diversos níveis, dos mais diversos cargos, pagarão um alto preço. Talvez perderão até os seus cargos, o que é mais provável. O que é mais provável? Por não medir as consequências dos seus atos e cumprir ordens absurdas contra brasileiros, ferindo a democracia, atacando a liberdade de expressão, atacando o direito de ir e vir. Por que não dizer fraude processual, que é muito grave no meio policial? Olha o que fizeram agora o PT. Dá uma olhada nisso aqui. Eu sabia que isso ia acontecer, mas estava pensando se eles iam fazer e acabaram fazendo. Dá uma olhada nisso aqui. Porque o Eduardo Bolsonaro lá, fazendo essa ponte, né, vamos dizer assim, do Brasil com o mundo, está dando certo. Né, com Donald Trump, enfim. E o PT não está gostando. Olha aqui o que eles acabaram de fazer. Olha, aí o PT acionou o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. A sigla acusa o filho do ex-presidente de articular nos Estados Unidos contra a soberania brasileira. Apuração da Juliana Lopes, Ju? É isso, o PT acionou hoje, então, o Conselho de Ética, que é aquele conselho da Câmara, especificamente, que apura condutas indevidas dos parlamentares. O que eles afirmam? Que Eduardo Bolsonaro estaria agindo nos últimos meses contra a soberania nacional, inclusive em articulações
com os Estados Unidos. Nessa representação, tive acesso a ela agora há pouco, Leandro, o partido afirma que ele tem viajado recentemente, né, inclusive na posse de Donald Trump, estava lá presente, conversou com congressistas, teve reuniões com representantes do governo de Donald Trump e foi um dos articuladores para aquela proposta que Leandro, inclusive, trouxe à apuração ontem, um projeto de lei que, no fim das contas, pode barrar a entrada de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Para além disso, o que afirma o PT? Que o deputado estaria agindo para justamente tentar, de alguma forma, uma interferência dos Estados Unidos num julgamento importante aqui contra o pai dele, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E também estaria articulando para fragilizar o trabalho que está sendo feito em toda nessa confusão, nessa disputa, né, que envolve os Estados Unidos e a justiça brasileira, estaria atuando para fragilizar o trabalho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então, é uma representação que, num primeiro momento, é apresentada ao Conselho de Ética, é um processo que é, inclusive, tanto quanto demorado no Congresso Nacional, mas que mostra a política atuando também nessa relação Estados Unidos e o governo brasileiro, né? E a reação do PT, especificamente, está sendo contra o filho do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está muito próximo ao governo de Donald Trump, inclusive aos congressistas republicanos. Rapaz, tá vendo aí, né? É sempre assim, se o trabalho do Eduardo não tivesse surtido efeitos, ele viraria chacota, né? Olá, o Eduardo, sei o quê, papapá. Como está surtindo efeitos, agora quer barrar o cara de trabalhar. É incrível. Deixa o cara trabalhar, rapaz. Deixa o cara trabalhar. Pega um petista. É simples. O PT pega um petista e vai também, ué, né? Pega um petista e manda rodar o mundo também, fazer alianças. O mercado está aberto, né, pessoal? É simples. Simples, muito simples. Pega um petista, o Randolfo Rodrigues, né? A Gleice Hoffmann, vai lá, fala, vai rodar o mundo, vai fazer acordos aí, ué. Tá aí, ué. O mercado está aberto. Como deu frutos o trabalho do Eduardo, as pessoas ficam com inveja e querem atrapalhar o trabalho do rapaz, né? Tá vendo aí? Esse é o problema. E olha, se bater na mão do Xandão, eles arrumam um jeito, tá? Eles arrumam um jeito. Daqui a pouco... o esposo, o namorado, não sei, da Gleice... É Gleice Hoffmann? Sei lá. Não é Gleice, não. A Gleice... Sei lá. Daquela que tem um narizinho assim. Aquela mulher lá. Que é presidente do PT. Ele pediu o cancelamento do passaporte do Eduardo por causa disso. Vê se tem lógica um negócio desse. Porque o trabalho... o cara tem inveja, né? Vai lá, cara. Faz um trabalho também. Faz um trabalho. Tenta fazer igual, né? Não me inveje, trabalhe, né? Assim, curta, compartilha. Forte abraço.